Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Então, hoje nós continuando a nossa 13ª semana. Nós estamos aqui na terça-feira, dia 8 de junho. Então, nós vamos aqui para a nossa aula 3, com História e Geografia no livro e Matemática e uma hora de leitura impressa. Então, no História e Geografia, você não esqueça que é continuação daquela primeira atividade que nós fizemos. Né, que você tinha que falar lá sobre a ponta da flecha de rocha, né, sobre o machadinho lá e a flauta de osso. Então é a continuação. Então é bom você reler as páginas 26 até a 29. Leia novamente que vai ajudar você a responder, tá? Então essa primeira questão ela diz assim: para obter alimentos e conseguir sobreviver, os primeiros grupos humanos modificaram o ambiente natural onde eles viviam? Então, para poder construir as casas, para poder plantar, caçar, se organizar e né, começar a crescer como comunidade. E será que eles precisaram mexer no ambiente natural? Com certeza, né? As ações que o ser humano faz para poder organizar e construir as coisas e as tecnologias deles, acaba sim mexendo no ambiente natural, certo? Ele tem que às vezes derrubar uma planta, uma floresta, árvores, tirar a moradia de outros animais para poder colocar a sua. Então, com certeza, ele deve ter modificado muitas partes do ambiente natural, certo? A número 3 pede para você ler esse texto, que ele fala sobre cultura material e imaterial, né? Aí você vai responder as questões seguintes. Então, preste bem atenção no que eu vou falar agora. Então, para quando você estuda história e geografia, existem dois tipos de cultura, certo? Cultura é tudo que é tradição e a história de um povo. Mas existe a cultura material e a cultura imaterial. A cultura material, o próprio nome está falando, ela precisa ser concreta, coisa que eu pego, que eu vejo, certo? Como, por exemplo, uma construção antiga, certo? Algum tipo de objeto, de obra de arte, que eu possa ver, que eu possa pegar, é uma cultura material. Então, construções antigas, quais tipos de coisas também? Podemos ter obras de arte, aquelas ferramentas que eles acharam lá de pedra e de osso, são culturas materiais, né? Que foram feitas, que veio do passado, certo? Então, é material, ela é matéria, eu posso pegar, eu posso ver. Faz parte da história daquela população, só que são coisas que eu posso pegar e ver, certo? E a cultura, do caso, imaterial, eu acrescento um i aqui, ó. Imaterial. Imaterial é que ela não é concreta, eu não posso ver, eu não posso pegar. Faz parte da história das pessoas, dos costumes, mas eu não posso, não é coisa que eu posso conseguir pegar e ver, como, por exemplo, uma obra de arte. Não é. É coisas como o jeito de viver de uma população, as tradições deles, as festas, né? As músicas, coisas desse tipo, né? A linguagem, até mesmo o jeito de falar, as sabedorias, né? Ou seja, as coisas que eles sabem e passaram de geração para geração. Então, são coisas importantes da história de vida daquela população, mas que não é coisa de se pegar, de se ver, né? Faz parte do jeito de viver desse povo. Então, a gente considera isso imaterial, tá? Então, você lê esse pedacinho de texto e aí você vai dizer o que faz parte da cultura de um povo, de forma geral. O que faz parte da cultura de um povo? O que faz parte da tradição histórica de uma população, né? Aí você vai pensar e vai responder. B, o que faz parte da cultura imaterial? Acabei de falar, né? As tradições, o folclore, por exemplo, saberes, coisas que eles passaram de geração para geração, a linguagem, as festas, as músicas, certo? 4. Existem diferentes manifestações culturais. Pense no local onde você mora e cite exemplos de cultura material e imaterial. Então, pensa aqui em Paraná ou em Rondônia como um todo, né, no nosso estado. O que eu posso encontrar como cultura material, que foi deixada, né, pela história dos antigos, que eu posso ver, que eu posso pegar, certo?
Ou o que eu posso encontrar de cultura imaterial, que faz parte das tradições de Rondônia ou de Paraná? Se ficar bem difícil, pesquise. Você vai com certeza encontrar, tá? Você pesquisando na internet, acha com certeza. E é bom que você vai conhecer um pouco mais sobre a cultura do seu estado, sobre a cultura da sua cidade, né? Nessa parte de História e Geografia, a gente termina essa atividade aqui. E na atividade impressa, nós vamos com matemática e vamos falar um pouco mais sobre a questão ambiental. Eu tirei esse pedacinho de texto aí de uma fonte, né, que é o Jornal do Estado de São Paulo. E esse pedacinho ele fala sobre uma questão ambiental que aconteceu em 2020. Então nós temos aí: impacto ambiental piorou em 2020, diz professor. Essa foi a manchete, ou seja, o título da reportagem. Eu vou dar uma lida com vocês, mas vocês não esqueçam de ler novamente sozinhos, tá? Um estudo liberado pelo professor Francisco Kelmo, diretor do Instituto de Biologia da Universidade da Bahia, aponta que os impactos da chegada de manchas de óleo na costa brasileira pioraram em 2020. O dano foi imenso, esperávamos observar em 2020 alguma melhora, mas isso não aconteceu. Lamenta o professor. Uma situação de desequilíbrio biológico grave já se instalou. Então ele fala sobre esse derramamento de óleo que houve, né, nas praias perto de Bahia. Antes da chegada da mancha de óleo, diz ele, haviam aproximadamente 88 espécies a cada 35 metros quadrados de praia. Em outubro, quando o óleo chegou às 4 praias que eles estavam monitorando, né, esse número caiu para 47. Então, de 88 espécies foi para 47. Em 2020, voltamos para as praias em março, maio e julho. Nos 3 retornos, o número diminuiu ainda mais, para 17. Eram 88, ficou 17 no final. Uma perda de biodiversidade em torno de 80%. Até outubro de 2019, havia uma média de 446 organismos vivos, né? Ou seja, espécies vivas, a cada 35 metros quadrados de praia. Número que caiu para 74 em julho. Viu a diferença? Então, ele fala aí, essa reportagem fala de um crime ambiental, né? Ou seja, derramou-se óleo, provavelmente de algum navio, né? E óleo não é uma coisa natural. Então, com certeza, isso atingiu muito as espécies marítimas e as espécies que estavam próximas à praia. E aí ele fala, né? Eram 88 espécies no começo, depois do derramamento de óleo passou no final das contas para 17. E organismos vivos, ou seja, espécies vivas de todos os tipos entre marinha e da parte da praia, eram 446, passaram para 74 quando eles fizeram a pesquisa. Então, assim, desapareceu muitas espécies, né, de animais e plantas. Então, eu coloquei 2 probleminhas para vocês. Número 1, de acordo com a reportagem acima, em 2020, o impacto de uma mancha de óleo fez as espécies de uma região de praia cair de 88 para 47 e depois caiu ainda para 17. Ela teve uma queda primeira para 47 e depois para 17. Mas o que é importante, eu sempre falo com vocês no problema, preste atenção na pergunta. Então eu tenho aqui a minha pergunta, ó. Qual a diferença do que sobrou de espécies para o que tinha antes? O que tinha antes? 88 espécies. O que sobrou? 17 espécies. Qual a diferença? Lembre-se do que eu vou falar agora. Toda vez que eu falo diferença, a continha é de menos, vai se diminuir, tá? Eu vou querer saber a diferença, quer dizer o quê? Eu quero do maior, eu vou ter um maior e vou tirar um menor dele e vou ver o que sobra. É a minha diferença. Então, falou em diferença, eu já sei que é o quê? Subtração. Número 2. Antes, em 2019, a média de organismos vivos nessa região era de 446. Beleza. Com o derramamento de óleo, passou a ser 74 organismos vivos. Então, antes eu tinha esse tanto e agora sobrou esse tanto, certo? Mas o importante é prestar atenção no quê? Na pergunta. Qual é a pergunta? Quantos organismos vivos desapareceram? Então, eu tenho aqui a quantidade que tinha antes, certo? E a quantidade que sobrou.
ele está pedindo de novo a diferença entre essas duas partes aí, porque a diferença é a quantidade de organismos que desapareceram. Então, de novo, vai ser subtração, vai ser conta de menos, certo? Feito isso, você vai para a hora de leitura. O livro já está lá no nosso espaço lá do grupo do WhatsApp. Você vai ler esse livro aí, feito pela Jane Prado, chamado Sementinha. Fala também pela questão ambiental e o cuidado da natureza. Não esqueça de primeiro treinar a leitura, tá? E treinou a leitura, você vai ler o livro todo e depois você me manda a tua leitura no privado, ok? Espero que tenha ajudado. Até a próxima!